Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um número do programa Sociedade Aberta. Hoje o nosso tema de conversa é responsabilidade e liberdade de expressão na internet. Estamos a receber Cíntia Ramos, ela é digital influencer, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Também conosco nós temos Olavo Freire, ele é jurisconsulto, também é docente universitário, quem cumprimentamos também. Boa tarde. Muito boa tarde. E obrigado também por estar aqui conosco. Sim, o prazer é todo meu. Então já sabe que ao longo deste programa vai também poder participar, é só ligar para 594 97 14, 594 97 14, é este o nosso número de telefone, vai poder dar a sua opinião, o número aparece agora no nosso ecrã, também vai poder deixar os seus comentários na nossa página no Facebook. Lembrando que hoje o nosso tema de conversa é responsabilidade e liberdade de expressão na internet. Todos nós falamos sobre a internet, falamos sobre a liberdade de expressão, falamos sobre responsabilidade. Será que cada um tem isso mesmo? É o que vamos querer saber com os nossos convidados aqui em estúdios, que já foram apresentados inicialmente. Vou começar por si, jurisconsulto Olavo Freire, para nos dizer o que diz a nossa legislação sobre a liberdade de expressão. Bom, por economia de tempo, vou diretamente ao assunto. Nós, para abordarmos essa questão, em primeiro lugar, temos que ir necessariamente à lei magna da nação, a Constituição da República de Cabo Verde, concretamente no seu artigo 48. E vamos ver o que é que diz o artigo 48, para as pessoas poderem perceber que todos têm a liberdade de exprimir e de divulgar as suas ideias pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, ninguém podendo ser inquietado pelas suas opiniões políticas, filosóficas, religiosas ou outras. Portanto, nós aqui estamos perante aquilo que a lei principal do país, que é a Constituição, no seu artigo 48, plasma diretamente relativamente a essa liberdade. Portanto, ninguém pode ser inquietado, ninguém pode ser maniatado, seja por que motivo for. Situações de opiniões políticas, filosóficas, religiosas ou outras. Não é? Todos têm a liberdade de informar e de serem informados. Procurando, recebendo e divulgando informações e ideias sob qualquer forma, sem limitações, discriminações ou impedimentos. Agora, é proibida a limitação de exercício dessas liberdades por qualquer tipo ou forma de censura. Portanto, estamos claros, isto parece ser muito claro, em termos daquilo que qualquer cidadão, no exercício das suas funções, da sua cidadania, pode perfeitamente manifestar claramente as suas ideias e opiniões. E como podemos medir essa liberdade de expressão? A questão que coloca da medição da liberdade de expressão... Até onde começa a liberdade do outro, termina a minha, é isso? Bom, isto é um chavão que se costuma dizer, mas eu prefiro, já que comecei com o artigo 48 da Constituição da República, eu prefiro ir à estrutura, à espinha dorsal do princípio que rege a nossa Constituição. E qual é este princípio? É o princípio da dignidade da pessoa humana. Ora bem, nós temos que ter o personalismo ético. A dignidade da pessoa humana significa que o ser humano, não é, tem que ser respeitado na sua integridade. A partir do momento que um ser humano nasce completo e com vida, tem garantido a sua personalidade jurídica. Não é? Isto também está plasmado no artigo 64 do Código Civil. Portanto, nós temos que respeitar em absoluto um ser humano, um cidadão, porque efetivamente é uma imposição, é um direito natural que cada cidadão tem. E a internet? Sobre a liberdade de expressão que nós temos na internet e a nossa legislação, o que é que diz? Muito bem. A pergunta é muito bem colocada e eu agradeço, porque efetivamente vou ter agora que fazer um pequeno enquadramento jurídico para responder a essa questão. Nós sabemos que os homens não vivem isolados. Os homens vivem em sociedade.
E hoje, mais do que nunca, temos a internet. Ora bem, se há uma complexidade em termos de relação, a relação social que nós temos, o direito tem que se interessar por essas relações sociais. E ao interessar-se por essas relações sociais, o direito coloca a dimensão jurídica. Ora bem, quando coloca a dimensão jurídica, nós deixamos de ter uma relação social qualquer e passamos a ter uma relação social, mas com a dimensão jurídica, e passa a ter o nome de relação jurídica. E a relação jurídica implica o quê? Implica ter direitos e obrigações. Não só direitos, mas também tem obrigações. Ora bem, o indivíduo que está na internet e que usa a internet tem que ter a noção clara que ele tem direitos, mas que também tem obrigações. E tem que respeitar o outro. Tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. Tem que ter em conta que as pessoas têm honra. E se ultrapassar os limites estabelecidos, cai inevitavelmente dos crimes contra a honra, que são os crimes contra a injúria, portanto, injúria, difamação e calúnia, que estão plasmados também nos artigos 165 e 166 do Código Penal. Portanto, há tudo uma preocupação do legislador em regular essas matérias e sabemos, nós temos que ter a consciência que essas coisas estão reguladas em leis e que estamos a viver dentro de um Estado de Direito democrático em que o império da lei é preponderante. Portanto, as pessoas têm que saber que nós não podemos ultrapassar determinados limites, não obstante os direitos fundamentais que estão consagrados na Constituição da República, no seu artigo 48. Conosco também temos a Cíntia Ramos, conhecida através, é digital influencer, conhecida como Imperatriz. Por que Imperatriz, Cíntia? Longa história. Esse nome não foi escolhido. Deram-me esse nome meio que numa brincadeira por causa do meu namorado, que era imperador e acabou ficando imperatriz. E enquanto digital influencer, tem responsabilidade quando usa a internet, coloca no lugar do outro para ter a sua liberdade de expressão como usuária da internet? A minha jornada como digital influencer começou muito por acaso. Eu era apenas mais uma cidadã, mais uma usuária da internet que partilhava os meus pontos de vista, coisas normais do dia a dia. Quando eu comecei a abordar, entre muitos temas, que eu comecei a ver a relevância que tinha, aí começou a minha responsabilidade da liberdade de expressão em escolher desde terminologias, uma vez que a internet nós falamos para todas as pessoas, tanto pessoas mais leigas como pessoas que têm um nível de escolaridade maior. Então, há que ter cuidado com a forma que se explica, que se expressa, também o assunto. Hoje em dia, por causa também, como o senhor disse muito bem, da calúnia, da difamação, das leis, dos direitos, temos que ser minuciosos na escolha de certas terminologias, também porque atinge todas as camadas, algumas causas também. Então temos que ter muito cuidado e aí, a partir do momento que as pessoas têm a noção que a internet tanto pode ser uma ferramenta de inclusão, de informação, mas também como pode ser uma poderosa ferramenta para destruição de pessoas, principalmente, aí começa a responsabilidade de todos nós. Pensa nos seus limites e nos limites das pessoas que vão estar a acompanhar o que está a escrever, o que está a gravar, o que está a dizer? Eu penso, de certa forma, sim, porque a partir do momento que nós vamos, de alguma forma, isso, eu digo nós no sentido de uma digital influencer, né? De um criador de conteúdos, quando vamos influenciar na vida de alguém, quando o que é que tu fazes, o que é que tu dizes, passa a ser referência na vida da pessoa, de alguma forma, e que essa pessoa, de uma forma ou de outra, também vai reproduzir, então tu tens uma responsabilidade perante o que é que tu transmites. Porque, querendo ou não, pelo bem ou pelo mal, a pessoa tem-te como um exemplo, como uma referência, vai seguir minuciosamente os teus atos, as tuas ações. Mas, com base na nossa legislação, nas leis,
Sente que há alguma limitação na sua liberdade de expressão ou acha que tudo tem limite? Tudo na vida tem que ter limite. Nós vivemos em sociedade. Então, por mais que em momentos solo possamos ter N ideias ultrapassadas ou não, temos que saber, a partir do momento que estamos, não é entre quatro paredes, só para nós, temos que ter limites. Isto de limites da liberdade de expressão, as pessoas devem ter isso em atenção quando fazem qualquer coisa? É justamente isto, no artigo 48, como nós estamos aqui para dar o suporte jurídico, não é? No artigo 48, número 4, nós temos aquilo que a Constituição da República diz sobre isto. As liberdades de expressão e de informação têm como limites o direito à honra, nas vertentes que nós vemos, a calúnia, difamação e injúria, e considerações das pessoas, que vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana. Está a ver? Portanto, são esses os limites estabelecidos legalmente, constitucionalmente. Está na Constituição da República. E as pessoas têm que ter o conhecimento para saber que, efetivamente, ultrapassando esses limites, eles caem dentro daquilo que é irresponsabilidade e que é crime. Há poucos dias, através das redes sociais, surgiu ali na internet, ali é que começou a polémica que envolve a Primeira-Dama. Não é este o nosso foco de conversa, essa irresponsabilidade. Vamos pegar neste caso para entender que algumas pessoas, começou ali, quando se divulga um recibo de uma figura pública, o seu recibo de vencimento, uma figura pública que é paga com o dinheiro dos contribuintes. Todos devem saber quanto é que ganha, é normal divulgar isso, como aconteceu primeiro nas redes sociais e depois é que começou a espalhar e veio depois a informação e que até hoje ainda é assunto de atualidade? Bom, relativamente a esta matéria, coloco o problema em duas vertentes. Desde logo, temos o problema do interesse público e temos o interesse público a ir ao encontro de uma figura pública. Ora bem, se estamos perante uma figura pública, nós não estamos perante um particular, um privado, que tem o seu leque de direitos, obviamente, muito mais protegido do que propriamente uma figura pública. E ainda mais quando estamos a tratar de assuntos do interesse público. O interesse que toca todos os cabo-verdianos. Ora bem, nesta medida, também temos que considerar a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Agora, nós pedimos um esclarecimento esse que vai ao encontro do interesse público. Ora, se é o interesse público que está em causa, é o interesse de todos nós. Então, neste caso, é normal. É normal que se esclareça e é normal que tudo isto tenha o esclarecimento em sede público. Porquê? Porque é de interesse de todos os cabo-verdianos. Não é um interesse particular que está em causa. Não é o interesse de um privado que está em causa. É o interesse de todos os cabo-verdianos. Nesta medida, deixamos certos padrões privados para entrar na esfera pública. Mas já não se pode fazer com um particular? Com um particular, obviamente que não. Nós temos que respeitar a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que também tem os seus requisitos que devem ser preenchidos e respeitados. Uma vez mais, temos que regressar ao princípio da dignidade da pessoa humana. Não é? Mas, como o assunto está em voga, permita-me que lhe diga que, não obstante estarmos a tratar de uma situação que toca o interesse público, temos que respeitar integralmente, de uma forma intransigente, a pessoa da senhora Débora de Carvalho. Tem que ser respeitado. É uma imposição. É o princípio da dignidade da pessoa humana. As pessoas têm que ter uma certa contenção e saber até que ponto que nós podemos abordar determinados assuntos. E aqui não entra a questão da responsabilidade na liberdade de expressão. Ora bem. Aí é que temos que ter em atenção até que ponto é que nós podemos tocar em determinados assuntos. Porque podemos sair de uma esfera para outra esfera. E se estamos agora a trazer situações pessoais para denegrir a imagem das pessoas, isto estamos na contramão, seguramente.
Uhum. E a questão das redes sociais, eu queria ver também a Cíntia Ramos, enquanto digital influencer, sobre a questão da importância que nós podemos dar à liberdade de expressão utilizando as redes sociais. Que redes que a Cíntia utiliza no seu dia a dia para exprimir as suas opiniões, para influenciar outras pessoas? Em termos de redes sociais, eu tanto uso o Facebook como o Instagram, porém, o que eu tenho mais, digamos, relevância, se assim posso dizer, é o Instagram, que eu faço muito mais, dedico-me mais ao Instagram. E, quantos seguidores tem? 42 mil seguidores nesse momento. E é um público considerável, então temos, no que toca no quesito importância, é fundamental, a internet dá-nos voz, dá a todos vez e voz. Nesse momento, seja nos confins da Índia, por exemplo, ou em qualquer parte do mundo, é muito raro alguém não ter um smartphone nesse momento com acesso à internet. Então isso dá-nos voz a todas as causas, causas políticas, causas religiosas, causas de igualdade de género, e todas as pessoas conseguem se expressar. Manifestações culturais também. Então, nesse ponto, a internet joga a nosso favor. Porque fazendo bom uso, né, que é o lado positivo, hoje em dia não precisamos estar fisicamente num lugar. Por exemplo, nas maiores bibliotecas, hoje em dia nós conseguimos ter acesso via internet e ter acesso a grandes livros, a conhecimento. Nesse sentido, a internet é uma ferramenta de extrema importância. O problema é que as pessoas não têm usado isso da melhor forma possível na maior parte das vezes, infelizmente. Temos também outros tópicos que vamos querer abordar ao longo deste programa, em relação à exposição, o direito de imagem também, para falar sobre isso daqui a pouco, porque agora também neste programa nós ouvimos a cantora, compositora e digital influencer Eli Paris, que vai aqui dar a sua opinião também. A partir do momento que vou tornar artista, vou ter uma responsabilidade social e a responsabilidade também é que as pessoas, é que o povo lá, é que isto tem uma certa confiança na boa. Então tem certas atitudes, até porque ninguém quer te escape de falhar, né? Mas tem certas atitudes que já vou te moldar, certas coisas já vou te pensar 2 vezes antes de dizer, ou vou te espiar, aquele exemplo que vou ter que dar. E essa da liberdade, no que eu vou te dizer, também não tem que ter cautela, não tem que ter limites na coisas que não te dizer, porque nem tudo o que não te pensar não deve expor para o outro, no sentido de que às vezes o outro nem sempre te preparou e que às vezes também que mesmo esteja preparado porque não te pensar sobre ele, porque às vezes a coisa que não te pensar é sobre nós, sobre aquela avaliação que não tem sobre certa situação, e às vezes nem que te corresponde à verdade ou poder corresponder à verdade, mas temos verdade que às vezes de forma irresponsável ele te causa estragos enormes. Por exemplo, não tem exemplo sobre pessoas que pessoas gordas. Tem certos termos que vou usar, que a pessoa é ciente que ela é gorda, ou que a pessoa é magra é ciente que ela é magra, mas tem certos termos que vou usar que pode até corresponder à verdade, mas vou usar sem forma irresponsável. Se me dizer, boa é gorda, até ele te soa pejorativo, embora que a pessoa que seja uma pessoa magra. Então tem que ter cuidado na maneira como te dizer coisas, porque muitas pessoas que é gorda é saudável psicologicamente, mas muitas pessoas que é gorda é não saudável psicologicamente. Minha pessoa que está sofrendo de bulimia e minha não pessoa gorda, mas um comentário de gordo, de chamar-me gordo, podia desencadear na mim, num fase onde é que nunca te controlou, um crise enorme. Então é aquela empatia lá que pessoas devem ter no que toca à responsabilidade social. E em termos, por exemplo, usar a internet é um espaço de liberdade de expressão. Vou-te sentir livre, que é para falar, para influenciar que as pessoas à vontade? Me sentir livre, mas saber que a liberdade também tem limite. A liberdade é que pode ferir a liberdade de outra pessoa. Me sentir à vontade de não falar. Tudo o que é que me senti, mas sempre antes de um pôr na internet, me pôr na pele de outras pessoas e na quem que ouvinte, quem que te receber, porque não é só que te contar só o que é que me te emitir, o que é que o pessoal te receber tem um peso muito grande.
que por estar na internet as pessoas se sentem muito mais livres de exprimir sua opinião? Sim, porque hoje em dia, por não que tem aquele contacto físico, por não que só aquele olho a olho, não, quase que a empatia se esvazia, quase que não te dá na zero, né? No sentido que não poder dizer, companheiro, o que é que não crê porque não está protegido com tela. E ok, depois é só pagar aquele comentário, é mais que a pessoa que recebe ele. Depois é só pagar aquela mensagem, é mais que a pessoa que recebe ele. E é isso que pessoas têm que mudar, porque uma vez que palavras entrar dentro de uma pessoa, até impactos, crer ou não crer. Às vezes que a pessoa se beijaria dentro dele, que ele impacte aquela coisa de causar, porque toda gente, quando recebe uma mensagem negativa, ele te causa alguma coisa, um desconforto dentro dele. Agora tem gente que tem capacidade de gerir e tem gente que tem capacidade de gerir. Então não tem que ter noção de que às vezes temos cozinha nada de sabe, que não deve fazer pessoas sentir que nunca devia. O programa Sociedade Aberta da Família aqui a falar sobre responsabilidade e liberdade de expressão na internet. Já sabe, pode poder participar. É só ligar para 594 9714. É este o nosso número. Também pode usar as redes sociais, ou seja, o Facebook, para enviar comentários ou pode fazer o seu debate também utilizando as redes sociais. A Cíntia Ramos, nós ouvimos ali em Paris, ela falar da necessidade das pessoas terem atenção. E ela disse algo que a mim me chamou a atenção, as pessoas escrevem e depois já apagam o post. Mas a marca, o mal já está feito. Com certeza. Como ela disse, e muito bem, a partir do momento que nós proferimos uma palavra, ela não tem volta. Por mais que não se veja, ela não volta para trás. E a partir do momento que a pessoa lê o comentário, e nesse caso, os comentários maldosos, ela assume e absorve toda a energia desse comentário. Por mais que a pessoa apague depois o post, o comentário, mas a pessoa já viu, a pessoa já interiorizou e como ela muito bem disse, hoje em dia, que é um mal, infelizmente, da nossa sociedade, temos imensas pessoas, isso também por consequência da internet, que é o lado negativo, temos imensas pessoas, imensos jovens com problemas psicológicos por causa disso, problemas de ansiedade, crises de pânico, entre várias outras, problemas também que foram gerados pelo uso de forma errada da internet, porque, infelizmente, a internet, por um lado, temos essa capacidade de nos instruir, de crescer, de evoluir, de conhecimento, mas também tem o outro lado de vender uma ilusão. E muitas pessoas acabam assumindo essa ilusão como sendo uma realidade. Padrões de beleza, padrões enfim, de conhecimento, de tudo. E quando elas sentem-se minimamente frustradas, acaba gerando consequências e apagar um comentário não vai apagar. Por isso nós temos tido imensas mortes, inclusivamente, por causa de ataques e de comentários maldosos feitos na internet. Jurisconsulto Olavo Freire, como é que observa para este depoimento da cantora Eli Paris, que é uma jovem e também influencia muitas pessoas? É um depoimento extremamente penetrante, digamos assim, dentro da própria sociedade. Ela foi incisiva em termos da colocação do problema. Eu aqui, na qualidade de jurista, eu vou deixar um conselho às pessoas, aos cidadãos livres deste país, que são makers opiners, não é? Que no fundo é isto, porque as pessoas são formadoras em termos de opiniões, não é? Essas pessoas têm que ter o cuidado, porque há um mecanismo civil, para além do mecanismo penal, que é o mecanismo da responsabilidade civil. E as pessoas não usam isso. As pessoas devem ser responsabilizadas civilmente, acima de tudo, para tocar nos bolsos das pessoas. As pessoas podem ser indemnizadas numa quantidade de dinheiro que, de alguma forma, vai mexer com as pessoas que estão a proferir essas ideias e a mexer com as imagens das pessoas. Aqui chegamos ao direito de imagem, que eu queria também que tocasse nisso. As pessoas, por exemplo, agora em dezembro nós temos isso, as pessoas vão, fazem doações, tirem fotos, colocam na internet, mostram a situação de miséria que as pessoas estão a viver. Há gente que vai, faz live, ou seja, vídeos, e ali mostrar
tem um acontecimento que não é jornalista, entra, começa a fazer a sua comunicação. Que cuidado que as pessoas devem ter? Lá está. O cuidado, inicialmente nós dissemos acerca dos cuidados que as pessoas devem ter. A consciência. É que as pessoas às vezes nem sequer têm a consciência daquilo que estão a fazer. E as pessoas precisam ser trazidas à colação para perceberem que efetivamente eles estão a causar algo que toca no íntimo das pessoas. E quando assim é, há mecanismos legais, nomeadamente a responsabilidade civil, não é? Através da indemnização, que as pessoas têm que indemnizar as pessoas por terem causado um dano moral e as pessoas têm que ser, de certa forma, ressarcidas. As pessoas não usam isso. As pessoas têm que ter o hábito de conhecer que as pessoas devem ser responsabilizadas quando fazem determinadas coisas de uma forma irresponsável, quando colocam as imagens das pessoas a explorar a fraqueza dos outros, não é? Isto, as instituições que nós temos dentro, as sociedades coletivas que nós temos aqui, que protegem essas pessoas, deviam levar essas questões ao tribunal. E essas pessoas deviam ser chamadas ao tribunal e deviam ser responsabilizadas. Podem, sim, senhor, dentro dos limites da lei que nós apresentamos aqui, ter, obviamente, liberdade de expressão. Mas é preciso ter a consciência. O que é que eu estou a fazer com a minha liberdade de expressão ao ponto de atingir o outro e de causar um mal irreversível nessas pessoas. Portanto, nós temos que ter esse cuidado. Já temos um telespectador em linha, Sr. Manuel Conceição, quem agradecemos por participar neste programa. Primeiro, boa tarde. Sim, boa tarde, Sr. Odair. Sim. Boa tarde a todas as pessoas que estão lá a participar no programa. Tem perguntas ou algum comentário? Sobre a internet, sobre liberdade, né? Não tem que ter noção de que na democracia, uma boa democracia, um democrática ou um democrático, aquele é que saber que te reconhecer que hora que se a liberdade te terminar, para a liberdade de outra pessoa começar. Ou então também daquela pessoa também te terminar, para a minha começar. Meter reparado na internet, por exemplo, pessoas a postar coisas na internet, vou trazer um comentário. E se a pessoa postar, caso é livre de fazer esse comentário. Agora, o que muitas vezes é errado é quando pessoas estão a usar a internet e eles vão entrar na questões pessoais. Assim, por exemplo, um amigo meu que já tive de fazer uma brincadeira, ele fez uma postagem em relação ao futebol, dá-lhe um comentário, ele vê logo de torná-lo pessoal. Então, logo no momento, bloqueia aquela pessoa. A pessoa de infância, amigo de infância, bloqueá-lo. Internet deve ser um bocado mal usado quando não tem a crise, mulheres, está a desculpar, mas é mais mulher que está a fazer. Hoje em dia, tem mulher muito de postar seus rostos, seus faces, né? Mas sim, esses traseiros, esses peitos, esse espaço ter mais íntimo que este está a exibir, né? Assim? E depois a mulher te pedir respeito. Mas não é que é possível uma mulher fazer uma coisa daquela lá e depois ele também pedir respeito. Ele acabou de deixar de exigir respeito. Grita então porque a senhora está a dizer que as pessoas deviam ser penalizadas por coisas que estão falando no Facebook e também é verdade. Mas sim, Odair, vou-te desculpar, nunca saber que eu estava ali no trabalho, nunca ouvi o programa de princípio. Mas não saber que a questão da primeira-dama, né? Que pessoas fazem comentários na internet. Em relação à primeira-dama, eu queria deixar claro que ninguém quer escolher uma primeira-dama. A pessoa escolhe um primeiro-ministro. E outra coisa que eu estava a perguntar, ok, dizem que tem aquela união de facto, né? Mas está parecendo que, por exemplo, a primeira-dama e o Presidente da República, quem é casado, né? Assim, mas, em relação ao salário, minto achar que não devia seguir o que a Constituição da República te dizer em relação ao salário. Primeira-dama, cadê salário? Agora, ele pode ter, ou se ele tem um enganoso, né? Mas ele devia aproveitar simplesmente, por exemplo, que
a Constituição da República te dá direitos, né? Viagens, ter cobertura para teres trabalho que ele te fazer, tudo bem, sim. E em relação ao seu salário, que foi mencionado, de um pedido de 310 e mais qualquer coisa, estou achando bastante exagerado. Estou achando que é exageradíssimo, sabendo que ela própria, a mulher, a defender direito de igualdade de mulheres, ela está com o salário daquela lá, pagaria assim para mostrar vergonhoso para o governo está a aumentar o salário mínimo da Cabo Verde para 14 mil escudos. Então, já que ela própria devia sentir vergonha, nesse sentido, quando ele sofreu um salário daquele lá, ele vai falar a pessoas sobre de fraca Manuel renda, Conceição. com salário de 15, outros de 10, às vezes Manuel Conceição. há pessoas que nem salários que têm. Manuel Conceição, e sobre a questão de responsabilidade na internet, maneira que pessoas devem ter a responsabilidade na internet, na liberdade de expressão na internet? Alô? A realidade de Cabo Verde, né? Sobre responsabilidade e liberdade de expressão? E nessa questão de salário de governantes, muito já que salários de todos os governantes da Cabo Verde. Alô, Manuel Conceição, sobre a responsabilidade e liberdade de expressão, o que é que teria a dizer? O que é que tem para dizer sobre responsabilidade e liberdade de expressão que pessoas devem ter? Responsabilidade. Da liberdade. Então, já que nós tudo devia ser responsável aquilo que nós a fazer, aquilo que nós a falar, e ali nesse aspecto, leis do país devia exigir que pessoas, quando eles fazem algo na internet, postar algo na internet, por exemplo, mesmo homens estão a postar fotografias de mulheres nuas, e outras coisas mais, né? Então, já que devia ter responsabilidade mesmo. Cada pessoa, o que ele postar no Facebook, ele devia ser responsável por aquilo e se ele fazer algo que é errado, ele devia pagar por aquilo. Está bem, Sr. Manuel, não te agradecer a participação. Muito obrigado. E assim tivemos aqui a participação de Manuel Conceição, um telespectador, a participar também, a dar a sua opinião. E nós sabemos, pronto, acabou por desviar um bocadinho também, tendo em conta a atualidade também. Mas isto é um programa de sociedade aberta, as pessoas têm a sua liberdade de exprimirem, mas ele falou aqui sobre as pessoas, ele focalizou muito na questão da sensualidade, né? Eu gostaria primeiro, talvez, de ouvir a Cíntia. Ele falou de aspectos que ele falou sobre mulheres, homens a postar fotos de mulheres nuas, as mulheres também postarem também imagens de corpo, a parte mais íntima. Algum comentário do que ele disse neste aspecto? Esse tema especificamente há muitas camadas. Seria uma conversa enorme. Mas eu vou resumir assim. Da mesma forma que existe a liberdade de expressão, que não se resume apenas a palavras, a liberdade de expressão também abrange a forma de se expressar fisicamente, ou seja, a arte está incluída e a arte não tem palavras. Então, o corpo também pode ser encarado como uma forma de arte. Agora, que há uma hiperexposição do corpo, claro que existe. Agora, o facto de um homem... bom, vou dar um passo atrás. Mulher. O facto de uma mulher postar uma foto em biquíni não dá o direito a ninguém, independentemente seja homem, seja mulher, de lhe fazer ataques por causa disso. Se não gosta, não vê. Isso é uma questão pessoal. Eu falo por mim. Se não gosta de algo, não gosta de um conteúdo, não consome esse conteúdo. Agora, a partir do momento que faz ataques a essa pessoa porque não gosta desse tipo de conteúdo, aí você está a ferir a liberdade dessa pessoa. Agora, outra coisa diferente são pessoas que, por exemplo, postam fotos de outras pessoas sem o consentimento dessas pessoas. Aí já é o direito da imagem dessa pessoa. Ela não concedeu o consentimento. Vem do cybercrime. Aí já é uma questão legal. Está a fazer uso de uma imagem inapropriada de alguém, que não só não consentiu, como também muitas vezes não tem conhecimento. E muitas vezes, ou na maior parte das vezes, essas pessoas fazem essas publicações no sentido de
atacar a imagem da pessoa, ou a honra ou o caráter da pessoa. Aí já passa a ser um crime. Essa questão do direito de imagem e das pessoas também andarem a fazer lives, ou seja, os diretos através das redes sociais, a mostrar às outras pessoas seu consentimento da outra pessoa, isto é um crime. Sim, sim, é o que eu digo. Quer dizer, nós temos que ver que os crimes e os seus praticantes são cada vez mais sofisticados. Muitas vezes correm à frente das autoridades nacionais que enfrentam uma luta cada vez mais desigual. A legislação sobre o cibercrime só foi aprovada em 2017. É preciso haver profissionais que dominem a tecnologia usada para a descoberta e combate a esses crimes. O que é que eu quero dizer com isso? Relativamente à questão que me coloca, nós temos agora, sob capa de ativistas sociais, pessoas que, de uma certa forma, aparecem sem respeitar, sem ter a noção da responsabilidade e dos limites que as leis colocam, aparecem a fazer entrevistas até com certo pose de jornalistas. E começam a influenciar as pessoas mais desprevenidas em termos de assuntos da sociedade e começam a manipular certas mentalidades. Isto é preciso ter uma certa preocupação dentro do campo daquilo que nós dizemos que é o cibercrime, porque nós também sabemos que a técnica de investigação nesta matéria do cibercrime não é técnica convencional. E não sendo a técnica convencional, exige uma capacitação por parte das pessoas que estão nessas investigações científicas para apurarem e para localizarem os autores e responsabilizá-los. Também podíamos dizer, a Brigada de Combate ao Cibercrime da Polícia Judiciária Cabo-Verdiana foi criada em 2019. E estamos em 2024, agora que iniciou. Portanto, repare que o desafio é recente, não é? Cabo Verde aderiu em junho de 2018 à Convenção sobre o Cibercrime, não é? Convenção de Budapeste. Tratado de Direito Penal Internacional, de Direito Processual Penal, assinado no âmbito do Conselho da Europa. Temos também a situação de Cabo Verde, que ratificou a Convenção de Malabo, Convenção da União Africana sobre a cibersegurança e proteção de dados pessoais, que está, neste momento, a faltar 6 países para aquilo entrar em vigor, porque só temos 10 países. Ora bem, temos uma série de desafios a este nível, que neste momento estamos numa fase incipiente e que é necessário uma certa formação para que as pessoas possam entender, não só no âmbito constitucional aquilo que está estabelecido, e não só em termos dos crimes contra a honra das pessoas, mas também eu pessoalmente entendo que as pessoas deviam ser responsabilizadas civilmente. Porque as pessoas não têm o hábito. Quando as coisas começam a doer no bolso... Vamos voltar a si daqui a pouco. Temos um telespectador em linha. Vamos querer ouvi-lo também. Ele já está ali há algum tempo à espera. É o Sr. Luís Gomes, aqui de São Vicente, a querer também dar a sua opinião neste programa. Sr. Luís, boa tarde e obrigado também por participar. Nós queríamos ouvir a sua opinião sobre este tema, responsabilidade. O que é que tem a dizer sobre responsabilidade e liberdade de expressão na internet? Alô? Tinha esta indicação? Sim. Sim, queremos ouvir a sua opinião sobre este tema, responsabilidade e liberdade de expressão. Tem alguma questão, algum comentário? Ok, sim. Primeiro, estou para dizer, Salvatore quem está lá e deixar coisa, eu quero ouvir uma resposta do senhor jurídico que está lá. Primeiro, eu ouvi falar que pessoas entregar coisa a pessoas e fazer vídeo pode ser o crime. Sim, senhor jurídico, pode ser o crime se eu vou fazer que a pessoa fosse sem consentimento da pessoa. O quê? Segundo, me amiga, na página de Socorro mesmo, o meu Luís Socorro Sociedade, a amiga entrega produto, quando é comida, nunca te queria mostrar que ele tira café. Mas quando que eu te entrega cadeira de roda, tabletas, me perguntas, eu como fazer um foto? Isto a dizer, sim, se quer que não, nunca te aceitar. Mas é logo que
Tanto coisa como de entregar para tanto foto. Então, muitas vezes, quando tu publica aquele foto, te incentivar outras pessoas a ajudar. Tanto que já me entrega a questão de foto de tabletas, ou eles te mandam tambor de fralda descartável de quem tem pata. E isso é um ato de cidadania ativa. Então, quem quer fazer um foto, não te fazer ele, não te apresentar e incentivar alguém a ajudar. Relacionado a isso, por isso não vou fazer. Mas quem quer quiser, não vai aceitar. Menos que mira. Uma coisa que nunca quer fazer que mira, que não deixar que mira feio, nunca sabe isso não pensar. Relacionado à imagem, muitas vezes vamos chegar no lugar primeiro com a polícia e primeiro com a bombeiro. No acidente. E nunca está a fazer vídeo de aquela pessoa na chão, ou morto ou ferido, para preservar familiares daquele corpo e quem que te seguir na página. E muitas vezes alguém já vai ferido gravemente no hospital, nem é vídeo quando fazemos dizer um ferimento normal para relaxar quem que te seguir vídeo. E isso não sabe. Relacionado a ultimamente, um tipo tem uma perseguição profunda de parte da polícia. Por exemplo, tem duas coisas, e um foi informado e isto também. Uma coisa é me apanhar um móvel e vou estar à frente de cara de um polícia. Daí só que a polícia se nome é João. Me tenta filmar João. Mas com uma distância, para dar uma reportagem, um ter direito de liberdade de expressão, como tem, para mostrar o que está a acontecer, me tenta filmar polícia. Polícia em geral, instituição pública. E aí, ele é normal. E muitas vezes, não é chegar muito perto desses caras. Nunca ficar a filmar, a moda gosta de com polícia de coisa, a gente que espera. Próprias vezes, nos entendeu um bando o que é que isto pensava, pronto. Daí, há duas coisas diferentes. E há tempos também, olha, ali, um foi impedido, de tentar ser impedido, de afirmar numa manifestação. É que estava lá numa entrevista. Quando está a seguir há 4 anos atrás para a polícia. Isso que às vezes nunca só posso dizer uma coisa ali, que tem duas coisas, Jorge. Uma coisa é filmar alguém sem consentimento, só civil, normal. Nunca tem dia de filmar nenhum polícia nessa área de lazer. Tá bem. Luís. Moda também a filmar o Liz Correia Silva, ou não Liz, Augusto na Bahia. Sem interação, vou falar de lá. Filmar nesse momento de trabalho, que perguntava por que estão barraca na chão. Ele estava ao serviço público. Moda confirmar o Liz também, perguntar quanto classe de unidade. Ele estava no serviço. Você está respondendo toda pergunta que pode ligar. É normal um polícia impedir alguém de exercer um ato de cidadania ativa? Só um catita firma João de Maria, um polícia que é público, um catita firma. E quando tu filmaste Luís, pergunta já está feita. Obrigado, polícia, lá fazer operação. Luís, pergunta já está feita, não te agradecer. Nunca tem, infelizmente, nunca tem muito mais tempo. Não te ouvi então um jurista. Portanto, Olá Freire, pode responder a pergunta deste telespectador. Eu acho que o Sr. Luís colocou um problema extremamente pertinente. Também mostrou que ele tem uma certa responsabilidade, até porque consegue discernir quando é que deve exibir a imagem ou não, porque pede o consentimento, não é? Se a pessoa autonomamente, livremente conceder a autorização ao Sr. Luís para, efetivamente, exibir a imagem, ele está perfeitamente de acordo com aquilo que estabelece a lei. Outra coisa que ele coloca relativamente aos polícias, se efetivamente o senhor agente da polícia que está a desempenhar a sua função publicamente, devidamente fardado e devidamente identificado, um ativista social fizer uma abordagem em termos de filmagem, isto, de forma nenhuma, o Sr. Luís incorre em qualquer situação de crime. Porque, efetivamente, é em nome do interesse público, é um agente público que está a prestar uma sociedade, prestar um serviço público à sociedade, e ele tem que ser a imagem da sociedade, mostrar que efetivamente está dentro dos parâmetros legais e que um ativista social, pura e simplesmente, está a demonstrar que a sociedade precisa de ser esclarecida relativamente a esta matéria. Ora bem, até funciona como um fiscalizador das atividades policiais. Não é? Tá bem. Eu agradeço esse esclarecimento e a resposta também a esse telespectador. A Cíntia, breves comentários, 30 segundos.
O que é, para terminar mesmo, o que é que diria sobre essa questão da liberdade de expressão na internet e a responsabilidade que as pessoas devem ter, só para concluir? Como eu disse inicialmente, a nossa responsabilidade começa quando nós ganhamos a noção de que o uso das nossas palavras, de qualquer ação, seja tanto presencialmente como principalmente na internet, influencia e impacta não só nas nossas vidas, como na vida de outras pessoas. Então, a partir do momento que isso tem o poder de ajudar ou de destruir alguém, vou usar essa expressão, nós temos que ter peneiras e filtros nas palavras e nas nossas ações. Está bem, eu agradeço a presença dos dois, a jurista Olaf Freire e também da digital influencer Cíntia Ramos. Muito obrigado por estar aqui connosco. Muito obrigado pelo convite e continuação do meu programa. Obrigado. E nós terminamos como começamos. Hoje falamos aqui sobre a responsabilidade e liberdade de expressão na internet. Já viu que é um tema de interesse da sociedade. As pessoas têm interesse, querem falar deste assunto. E na próxima edição vamos estar aqui a falar de um outro tema também que as pessoas querem falar. Consequências do contacto com o abusador. Isto na próxima edição, ou seja, na próxima terça-feira.